Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer na minha igreja, né? Eu costumo fazer boa noite, nem sempre na primeira vez tá bom. Então, boa noite, amados. Boa noite. Sim, bênção, né? É uma alegria estar aqui, queridos. Bênção mesmo, poder estar aqui nessa noite com os irmãos, tendo a oportunidade, né? E eu considero sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, né? Um privilégio de Deus chama um homem pecador como eu, né? Indigno de todas as coisas, para servi-lo e com a palavra dele, pregando, ensinando no corpo de Cristo. E é um privilégio sempre. E de forma especial, um privilégio estar aqui com os irmãos, né? O pastor Glauber é um grande amigo, parceiro de caminhada, alguém que compartilha conosco, né? De uma verdade que a gente crê profundamente na palavra de Deus, e alguém que a gente compartilha no amor também, andando junto dentro daquilo que o Senhor nos permite na nossa própria caminhada. É um privilégio poder estar aqui nas férias dele, né, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E eu gostaria de convidá-los, né, a acompanhar a leitura no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas 14, 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, tá bom? Mas o texto é bem similar. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai de amor, de bondade, que a tua graça esteja conosco, Pai. Que a tua palavra possa, Senhor Deus, trazer luz ao coração do teu povo, edificação, crescimento, Pai, e também mais intimidade, mais comunhão com o Senhor, Deus. Que o teu Espírito fale aos nossos corações através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos textos mais conhecidos e citados, né, no contexto cristão, é o texto em que Jesus comissiona os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, no verso 19, né, Jesus diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse versículo, né, é o comissionamento de Jesus. Jesus, nos últimos momentos ali com os seus discípulos, traz essa palavra: olha, vocês vão e façam discípulos. Continuem o caminho
que eu iniciei agora, e vão e façam discípulos. E é interessante, amados, pensarmos que quando pensamos na palavra ser cristão, pequenos cristos, é importante entendermos que o cristianismo envolve de fato ser discípulo. Portanto, ser cristão de fato é ser discípulo, é ser um seguidor de Jesus. Portanto, uma igreja que caminha, uma igreja que anda, uma igreja que enxerga a palavra de Deus como prioridade, a vontade de Deus como prioridade, o caminho de Deus como prioridade na vida, é uma igreja que precisa pensar de fato sobre discipulado. Porque o caminho da igreja, o caminho do cristianismo é um caminho de discipulado, amados. E quando pensamos discipulado, duas coisas, vêm na nossa mente como cristãos. A primeira delas é o ato de seguir Jesus. Discipulado é o ato pessoal, particular de cada cristão no seu desenvolvimento da vida em seguir Jesus. Mas também discipulado é o ato em que outra pessoa, ajuda o outro a seguir Jesus também. Ou seja, é o meu próprio caminhar com Cristo de forma particular, mas também o meu ato de ajudar o outro a andar com Jesus, a seguir Jesus. Então, como povo de Deus, amados, o discipulado é algo importante na nossa vida, é algo importante na nossa caminhada, é algo importante para a vida da igreja, algo que não pode passar desapercebido, algo que não pode ser deixado de lado. Mas olha só, é muito interessante pensar nisso, porque quando um cristão almeja ser imitado, quando um cristão almeja que as pessoas olhem para ele, na verdade, ela está desejando que as pessoas olhem para aquela área da vida dela, para aquela área da vida dele, que revela Jesus Cristo. Porque tanto seguir Jesus como conduzir outro a seguir Jesus é um ato que revela a pessoa mais importante da nossa vida como igreja, Jesus. Então, quando eu penso em seguir Jesus, eu olho para Ele, para as coisas dEle, para a palavra dEle, para o caminho dEle, e vou na direção dEle. E quando eu penso na minha missão de fazer outros discípulos, eu quero que as pessoas olhem Cristo na minha vida e ao mesmo tempo vejam o Cristo que eu conheço, o Cristo que eu amo, e o sigam também em amor, e o sigam também com um coração alegre, com um coração dedicado na presença dEle. E quando a gente pensa discipulado, amados, é extremamente importante pensarmos na seriedade desse tema para a nossa vida. Bonhoeffer foi um teólogo luterano que combateu lá o nazismo e consequentemente foi morto por isso. Ele escreveu um livro sobre discipulado. E ele abre o livro, ele trata no seu livro, ele começa a falar sobre discipulado, falando sobre a graça de Deus. Mas comparando a graça de Deus com uma graça presente no meio das igrejas, no caminho de muitos que se dizem cristãos, a graça barata. Ele fala de uma graça em que se perde o valor de Cristo, se perde o valor do Evangelho, se perde o valor da cruz. E ele chega a dizer o seguinte: olha, a graça barata é a graça sem discipulado. A graça barata é a graça sem cruz. A graça barata é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, ou seja, uma graça de facilidades, uma graça que não tem custo. Então, amados, quando pensamos em discipulado, é extremamente importante pensarmos em custo. Quando pensamos nesse aspecto da vida da igreja, de seguir Jesus e de conduzir outras pessoas para Jesus, nós precisamos pensar que há um custo nisso, um custo envolvido.
E aí você compara com a ideia da graça e você fala assim, poxa vida, mas a graça não tem custo, porque a graça é de graça. Por que o discipulado é custoso então? Olha só, o Rufo ele vai citar o texto de 1 Coríntios 6,20, né, quando ele fala assim, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, apesar da graça ter saído de graça para nós, cristãos, a graça teve um custo imenso, amados, porque custou o sacrifício de Jesus. Portanto, a graça de Deus não é barata. E, portanto, a nossa resposta a essa graça, na nossa vida como cristãos, como discípulos de Jesus, não pode ser considerado como algo não custoso. Jesus pagou sim o preço, que eu e você não poderíamos pagar. Jesus pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar, né? Interessante. Quando Pedro escreve sobre isso, ele fala, olha só, que não foi prata nem ouro, né, que comprou a gente, que comprou a nossa salvação, não foi prata nem ouro que foi entregue em troca da nossa vida, mas foi o sangue precioso de Jesus. Ou seja, foi um preço altíssimo. A salvação de cada cristão, a minha salvação, a sua salvação, a salvação de qualquer cristão espalhado aí por este mundo e aqueles que porventura ainda virão a crer, teve um custo altíssimo do Senhor Jesus. Portanto, seguir Jesus foi algo dado a nós pelo amor de Deus, pela graça de Deus, mas seguir Jesus, caminhar com Jesus, envolve um custo da nossa vida. Entenda isso, eu não pago para ser salvo. Mas na minha jornada com Jesus, eu preciso entender que existem coisas a serem pensadas, refletidas na minha vida, que vão de fato trabalhar a minha vida de forma a eu compreender que há algo colocado por mim, investido por mim, pela minha vida como cristão, pela minha vida como discípulo, pela sua vida como discípulo. O custo, ele está presente, né? Jonas Madureira, ele fala assim que o custo é referirmos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão, entendendo por decisão toda e qualquer situação em que não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Ou seja, quando pensamos em custo, pensamos que haverá perdas e ganhos. E o discipulado, que é esse movimento de andar com Jesus, de seguir Jesus como igreja do Senhor Jesus e levar outras pessoas a seguirem Jesus, é algo que envolve um custo. Portanto, amados, não dá para a gente pensar a vida da igreja sem pensar que isso vai exigir de nós algum envolvimento custoso para a nossa vida. Tempo, esforço, dedicação, comprometimento. Tudo isso vai estar presente na nossa vida como cristãos. E quando a gente olha para essa passagem que nós lemos aqui agora no Evangelho de Lucas, nós somos levados a pensar que para aqueles cristãos e para nós hoje, Jesus traz um caminho que exige de cada um de nós. O texto fala que havia uma multidão seguindo Jesus. E na multidão a gente pode pensar, né, que haviam grupos diferentes ali. Que era toda a multidão seguindo Jesus, mas dentro de toda a multidão, nem todos eram discípulos. Havia uma parte boa de pessoas que seguiam Jesus como discípulos, e havia ali de forma especial aqueles 11 naquele contexto ali, naquele momento, que estavam mais próximos de Jesus como seus discípulos, mas nem todos estavam ali seguindo Jesus de fato como pessoas
alcançadas, transformadas por Ele, com o desejo, de fato, de pagar um preço nessa jornada de caminhar com Jesus. O Evangelho de João, né, fala no capítulo 6 que em determinado momento a multidão estava seguindo Jesus. E Jesus começou a tratar o coração daquelas pessoas, trazendo a palavra dele, uma palavra que mexia um pouco com o ego deles, mexia um pouco com a estrutura deles, mexia um pouco com a necessidade de mudança na vida deles. E aí o que acontece lá? Muitos viram as costas para Jesus e vão embora. E Jesus olha para os seus discípulos mais chegados, aí mais próximos, e diz: vocês querem ir embora também? O que acontece muitas vezes, amados, é que as pessoas se reúnem dentro da igreja com um propósito talvez de seguir Jesus de fato ali, mas não compreende que isso tem um custo para se pagar, tem algo que tem que ser refletido, algumas coisas na vida precisam ser pensadas, transformadas e moldadas a partir de Jesus nessa caminhada. E aí quando a gente olha para esse texto, nós vemos ali nesse discipulado, né, Jesus falando de algumas coisas que eles precisavam pagar, algum preço. E o primeiro deles era o custo do amor. O custo do amor. Né, no verso 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na tradução da Ara, está falando que aquele que quer me seguir, se não aborrece pai, mãe, irmão, irmã, esse aborrecer ali tem uma ideia de odiar no seu contexto original, e talvez flua para a gente aquela imagem: poxa, mas como assim? Jesus está dizendo que para eu segui-lo eu tenho que odiar a minha família, eu tenho que aborrecer a minha família. Como que isso compactua com esse evangelho de amor? Na verdade, amados, Jesus não está dizendo que nós temos que odiar a nossa família por causa dele. E é por isso que nessa tradução da Nova Almeida ou da NVI fala desse contexto, né? Se alguém amar mais a família do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é, amados, que há uma prioridade na vida, no coração do discípulo, e essa prioridade de amor tem que ser Jesus. A igreja precisa compreender, né? Cada discípulo, cada cristão precisa entender que Jesus deve ocupar um lugar especial na nossa vida. Mas quando a gente pensa no amor, né, é importante a gente entender que tipo de amor que a gente tem também. Porque se perguntarmos na igreja: você ama Jesus? Sim, amo. Você ama Jesus? Sim, amo. Você ama Jesus mais que a sua família? Amo. Será? Será que nós amamos Jesus mais do que a nossa própria família? Mais do que o nosso cônjuge? Mais do que os nossos filhos? Mais do que os nossos pais? O que Jesus está colocando em xeque aqui, amados, é exatamente compreender essa realidade do discipulado. Aquela multidão seguia Jesus, aquela multidão estava atrás de Jesus, aquela multidão estava ali de certa forma declarando: vou com o Senhor. E aí Jesus se vira para elas e diz, olha, para eles, para aquele povo, e fala: poxa vida, ó, andar comigo, me seguir, caminhar comigo nesse discipulado, nessa vida que você está dizendo aí que quer viver, envolve esse custo de amor. Eu preciso ser amado como Deus é, porque Ele era Deus. E quando Jesus traz essa questão, né, Agostinho de Hipona, ele fala sobre o amor. Ele diz assim: olha, Senhor, minha consciência não duvida, antes tem certeza de que te amo. Feriste-me o coração com tua palavra,
desde então te amei. Mas o que eu amo quando te amo? Essa é a pergunta de Agostinho. E quando ele fala, o que eu amo quando eu digo que te amo? Sabe por quê? É possível dentro da igreja o nosso amor por Jesus, por Deus, estar equivocado. É possível a gente estar caminhando dentro da igreja, dizendo que ama Jesus, mas quando olha para o contexto da vida, da família, encontrarmos lá coisas que têm mais valor do que o Senhor Jesus para nós. Coisas que, quando colocada em xeque com Jesus e seguir Jesus e se opor, coisas que de fato fazem assim você pensar e refletir na pessoa de Jesus, fazem com que você olhe e fale, puxa, eu prefiro a minha família do que o Senhor Jesus. Eu prefiro valorizar o meu tempo com a família do que o meu tempo com Jesus. J.C. Ryle comenta isso, ele fala, olha só, o Senhor Jesus não desejava ensinar que contender com nossos amigos e parentes é uma parte essencial do cristianismo. Porém, estava dizendo que, se as reivindicações de nossos parentes e amigos entrarem em conflito com as dele mesmo, precisamos deixar de lado as reivindicações de nossos parentes e amigos. O que ele está querendo dizer sobre esse texto? Que a proposta de Jesus, de fato, é, não é que eu vou entrar em guerra com a minha família, não é que eu vou me opor aos meus amigos, não é simplesmente que eu vou abandonar todas as pessoas importantes, porque a família é importante, foi dada por Deus, é algo imprescindível na nossa jornada e caminhada, no nosso desenvolvimento, mas significa que quando parentes, quando amigos, quando valores se encontrarem em choque com a pessoa de Jesus, com os valores de Jesus, com a palavra de Jesus, eu como discípulo posso dizer, olha, fico com Jesus. E talvez em algum momento vai existir um conflito na família, um conflito com os amigos, um conflito com pessoas importantes na nossa vida e na nossa caminhada, exatamente porque elas valorizam coisas que estão na contramão do que Jesus quer para a nossa vida. Você que é jovem, adolescente, vai ver muito isso nos amigos. E é tão bom ter amigo, é gostoso demais. Mas não só o jovem adolescente, adultos, casais, é tão bom ter amigos, pessoas com as quais nos relacionamos, conversamos, damos risada. Mas nós precisamos entender que seguir Jesus, esse discipulado, em que eu sigo Jesus, ou que eu ajudo a outra pessoa a seguir Jesus, envolve esse custo em que Jesus precisa ser mais amado por mim do que qualquer outra pessoa. Jesus precisa encontrar um espaço na minha vida em que Ele tem mais valor do que meu filho, do que minha esposa, do que meu marido, do que meus pais, do que meus amigos. E isso às vezes é um choque para o coração das pessoas que estão dentro das igrejas. Porque quando a gente olha para tudo isso, fala, poxa, mas Deus me deu pessoas importantes na minha vida, na minha jornada, para fazerem parte da minha vida, para caminharem comigo. E Jesus chega ao ponto de exigir que em algum momento a minha vida se oponha à vida dessas pessoas. Amados, esse é o custo do discipulado. E isso é importante a gente compreender. Porque o grande desafio, quando a gente olha para esse texto, Jesus conversando com essa multidão, o grande desafio aqui, essa realidade é, olha, enxergar que não é simplesmente vir no meio da multidão
e falar assim, olha, eu estou andando com Jesus. Não é simplesmente a gente se assentar no banco da igreja e dizer, eu estou com Jesus. Não é simplesmente a gente procurar a liderança, o pastor da igreja, firmar um compromisso com Cristo, ser batizado, ser aceito na comunidade da fé e dizer, olha, está tudo bem, acabou por aí. Não. Há um custo na caminhada. E esse custo envolve que o Senhor Jesus é mais importante para mim do que qualquer outra pessoa. E eu preciso julgar a palavra dEle, a vontade dEle. Preciso julgar a vida dEle na minha própria vida. A ponto de eu olhar para como eu estou andando e dizer, eu estou andando como alguém que reflete esse Cristo. Eu estou andando na minha vida como alguém que reflete os valores de Cristo. Eu estou andando neste mundo, diante das pessoas, seja da família, seja fora da família, mostrando que as vontades e a verdade de Jesus é muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa que possa surgir com valor, sim, mas que não pode se opor a Jesus. Por isso, amados, sempre pense nisso. Naquela palavra de borrifa que ele fala, olha, a graça não pode ser barata, e não pode mesmo. Porque se eu decidir amar Jesus de qualquer jeito, o que eu estou dizendo? Que a graça é barata. Que o discipulado para mim não tem valor. Que olhar para Jesus, aprender com Jesus, imitar Jesus e dedicar meu coração a Jesus não é prioridade na minha vida. Por isso, amados, uma igreja não pode deixar de olhar para isso. Eu, como cristão, você como cristão, nós como discípulos de Jesus não podemos barganhar essa graça, tendo no nosso coração pessoas ou coisas que ocupem um lugar maior do que Jesus para nós. E sabe o que é complicado no contexto cristão? Porque às vezes muita gente olha para isso e acha um exagero. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja refletindo sobre essa questão de amar Jesus mais do que todas as coisas e se apegam em algumas coisas que têm valor grandioso e falam, mas eu não consigo amar Jesus mais do que isso. E é nesse ponto que Jesus está tratando o coração da multidão. E é nesse ponto que Jesus precisa tratar o meu coração e o seu coração. Porque não basta segui-lo na multidão. Há um custo. E esse custo envolve eu amá-lo. Mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Não significa que eu deixo a família, não significa que eu abandono os amigos, não significa que eu não me relaciono com ninguém nesse mundo afora, não, nada disso. Porque se fosse para ser assim, o Senhor Jesus, quando nos salvasse, imediatamente Ele iria nos transportar para a glória, para o céu. E esse é o desejo de muito crente, né? Assim, Senhor, por que o Senhor não me manda para o céu logo? Me tira desse mundo conturbado aqui. O mundo conturbado, amados, faz parte desse desenvolvimento nosso, do discipulado, de seguir Jesus, de aprender com Jesus, de revelar Jesus. O contexto não é ter que largar tudo, mas o contexto é amar Jesus enquanto vivemos essa vida e amá-lo mais do que qualquer outra coisa. E a pergunta que eu e você temos que fazer é essa: quanto eu tenho amado Jesus? A pergunta que nós temos que fazer é essa: o que as pessoas desse mundo afora, dentro da minha casa, têm fomentado na minha vida, no meu coração, que talvez estejam contrários aos valores de Cristo, ao desejo de Cristo, e eu tenho dado ouvido mais a essas pessoas do que a Jesus?
o que me falam sobre o casamento, o que me falam sobre a sexualidade, o que me falam sobre os relacionamentos, o que me falam sobre a política, o que me falam sobre a justiça e afora, o que eu vejo na minha vida em relação a Jesus. Comparo e falo, a palavra de Jesus é mais importante do que tudo isso que estão dizendo para mim. Percebe, amados? São nas coisas pequenas do dia a dia, nas nossas relações, que nós vamos experimentar, na verdade, esse preço. E vamos poder dizer, olha, eu tenho amado mais Jesus, sim. Com toda a minha deficiência, com todo o meu pecado, com todas as minhas limitações, mas meu coração tem ardido para ouvir Jesus, amar Jesus, ter minha vida em devoção a Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa. Mas Jesus continua esse texto, trazendo outro ponto importante, né? Que há um custo também, que é o custo do sacrifício. No verso 27 de Lucas 14, Jesus diz assim, olha, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E é importante entender isso, amados, porque tanto no verso anterior como nesse, né? O desfecho do verso é, não pode ser meu discípulo. Se não for desse caminho, se não for dessa forma, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, não tem como ser meu discípulo sem tomar a cruz. E aí é importante entender, amados, a cruz. Qual que era o significado da cruz naquele contexto? A cruz era um significado de humilhação. A cruz tinha um significado de sacrifício, de perda, de entrega e até mesmo de morte. Quando Jesus fala de sermos discípulos dele, quando Jesus fala desse discipulado, Jesus fala desse custo em que nós morremos para nós mesmos, em que nós morremos para tudo aquilo que interfere na nossa vida com Ele, na nossa intimidade com Ele, no nosso crescimento nele. Com certeza você conhece crentes, e talvez tenha nesta igreja, porque dificilmente não terá nas igrejas pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, mas não querem ter sacrifício nenhum em prol do reino. É tão bom, né, Jesus? Eu gosto muito de frisar esse ponto, amados, porque eu acho que é importante para nós como igreja entendermos isso. A imagem que a gente quer ter de Jesus é uma imagem única e exclusiva de Salvador. E aí você pode estar se perguntando, pastor, mas não é a melhor coisa do mundo? É Jesus ser o Salvador da nossa vida, amados. Só que Jesus não é só Salvador. Jesus também é Senhor. Quando nós olhamos para um Jesus Salvador, amados, eu falei da graça. Ele entregou a vida dele por nós, não preciso fazer nada. Ele deu, ele morreu, foi o sangue dele derramado. Eu não precisei fazer nada. E esse Jesus Salvador, unicamente Salvador, torna muitas vezes na nossa mente e coração exatamente essa graça barata, desvaloriza aquilo que Cristo fez. Porque eu olho para tudo que Ele me deu e falo assim, pronto, vida tranquila, eu vou viver de qualquer jeito. E muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos com Cristo. Porque na verdade o que a gente quer de Jesus é só a coisa boa. Mas a gente não quer se sacrificar por Ele, não quer padecer por Ele, não quer sofrer por Ele. Num outro texto Jesus fala, você quer me seguir?
Mas você sabe que eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, né? Porque o mundo me odeia. Jesus diz no outro contexto, fala assim, poxa, você quer me seguir, mas você está disposto a tomar o mesmo cálice que eu? Ou seja, você está disposto a sofrer o que eu estou sofrendo? Você está disposto a se sacrificar na medida em que eu me sacrifico? Amados, às vezes a gente trata essa relação com Jesus, esse seguir Jesus, esse discipulado, com tamanha insignificância, que parece que nada na nossa vida exige alguma espécie de esforço, de dedicação, em favor do reino, em prol do reino, em favor de Cristo, da sua palavra. De maneira que a gente pode viver a nossa vida no conforto que a gente acha adequado, necessário, sem que tenha que se esforçar para nada. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Deixa Jesus para depois, deixa o Evangelho para depois, deixa eu compartilhar Jesus para depois, deixa eu estar na igreja para depois. Tantas outras coisas vão ocupando a nossa vida e a gente vai ficando confortável na nossa jornada, pensando assim, olha, Jesus já fez tudo por mim, e fez mesmo, no que diz respeito à salvação, sim. Mas no que diz respeito à nossa santificação, Ele nos chama a participar disso. No que diz respeito ao discipulado, que é essa vida em que nós crescemos na pessoa de Jesus, aprendendo e imitando Ele, Ele nos chama a participar. E se você não se empenhar para estar em intimidade com Ele, na vida de oração, se você não se empenhar para fazer a leitura da palavra, a meditação, a reflexão da palavra sobre a sua vida, se você não se dedicar para estar na igreja, em comunhão com os irmãos e para ser bênção na vida dos outros, se você não se dedicar para lá fora no mundo revelar e mostrar o caráter de Cristo na sua vida, se nós não fizermos isso, amados, que discipulado é esse? Se a gente quiser viver a vida cristã, o discipulado, sem nenhuma espécie de sacrifício, é como se nós estivéssemos criando um caminho novo que não é o das Escrituras. Um caminho novo que não é aquele revelado por Jesus a nós. E olha só, não é absurdo. Porque hoje existem muitas e muitas igrejas surgindo, muitas e muitas pessoas pregando por aí afora, que estão pregando um falso evangelho, que não exige sacrifício na caminhada com Jesus, no discipulado. É tanto verdade, amados, essa questão do sacrifício, que Jesus em João 17, quando ele está orando pela igreja, e eu costumo dizer, né, eu gosto demais daquela oração de Jesus na igreja, porque eu me vejo no texto bíblico lá, efetivamente. Lá o Juliano está presente. Aí você pode estar falando, nossa, que heresia é essa do pastor? Não, lá Juliano está presente. Porque lá Jesus ora por aqueles cristãos, por aqueles discípulos, e ora por todos aqueles que vierem a crer um dia. Ou seja, lá Jesus orou por mim, orou por você, cristão, você, discípulo dele. Jesus orou para que a nossa vida tivesse em conformidade com a palavra de Deus, em santidade. E lá ele disse assim, olha, Senhor, não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal, que os guarde, que os preserve. Por quê? Porque o mundo traria para nós dificuldades e aflições e problemas, amados. Essa é a realidade do discipulado. Nós vivemos o discipulado na realidade do que o mundo é. O mundo é um espaço de lutas e dificuldades. E às vezes a gente trata o caminho com Jesus de uma forma tão superficial que a gente não quer ter nenhuma espécie de sacrifício.
E aí é onde a gente vai entregando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, vai entregando a sorte do mundo. Mas o discipulado verdadeiro é um discipulado onde há sacrifício, onde há sofrimento, onde há dor, onde há rejeição. Jonas Madureira vai falar assim, né, que carregar a cruz era símbolo de rejeição e humilhação. O sujeito que carregava a cruz tinha sido banido da sociedade, porque era considerado uma ameaça para todos. Ele deveria ser eliminado, mas não sem antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Carregar a cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os ensinamentos e, por conseguinte, os discípulos. Ou seja, esse Evangelho que nos chama a caminhar firmemente com Jesus, num discipulado, que fala que esse discipulado tem sacrifício, me faz compreender que nesse mundo o Evangelho não é bem recebido, o discípulo não é bem recebido, o discípulo não é amado como a gente gostaria de ser amado, o discípulo de Jesus não é recebido pelas pessoas com o carinho que a gente gostaria de ser recebido, nós não somos tratados como gostaríamos de ser tratados. E eu diria o seguinte, amados, quando a nossa vida caminha em muita tranquilidade com o mundo, significa, na verdade, que a grande chance da nossa vida está sendo moldada aos valores do mundo. Porque o discipulado, ele tem um tom de sacrifício, tem um tom de sofrimento, tem um tom de dificuldade e não pode ser ignorado. Há um custo. E Jesus era tão maravilhoso, amados, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, era tão grande nesse contexto todo, que ele olha para a multidão e vai falar disso para elas. Vocês estão aqui dizendo que querem me seguir, mas olha só, tem custo na vida. E parte desse custo envolve o sacrifício, tomar a cruz, ser humilhado, ser pisado, ser colocado de lado, ser desvalorizado, ser confrontado. E entenda uma coisa, essa foi a realidade de Cristo. E se Jesus se sacrificou, e se Jesus teve que doar a vida dele, e se Jesus teve que sofrer e padecer por causa do nosso pecado, do meu, do seu pecado, se Jesus pagou um preço que ele não precisava pagar por causa dele, mas pagou o preço por causa de nós, para que a gente pudesse ter vida com Deus, se ele se sacrificou de tal modo em que a humilhação esteve presente na vida dele naquela cruz, a dor esteve presente na vida dele naquela cruz, o desprezo esteve presente na vida dele naquela cruz, se Jesus teve que enfrentar todas essas coisas, porque nós como discípulos achamos que essa parte da vida tem que ser colocada de lado? Se discipulado é o ato de imitar Jesus, por que eu acho que na minha vida como discípulo o sofrimento, o sacrifício não podem fazer parte, não devem fazer parte? Portanto, amados, discipulado envolve o custo do sacrifício. E nós não podemos carregar a cruz do jeito que a gente acha que deve carregar a cruz. Nós temos que carregar a cruz do jeito que Jesus quer que a gente carregue. Somente o sofrimento que é fruto da obediência a Jesus pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. Somente o sofrimento que é fruto da obediência a Jesus pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. Se você não sofre por Jesus, não se sacrifica por Ele,
você não pode ser discípulo. Não é o que o pastor Juliano está dizendo, é o que Jesus disse. Se você não quiser tomar sua cruz, filho, filha, meu querido, minha querida, você não pode ser discípulo de Jesus. Há um custo. E isso tem que ser refletido por nós, né? Jesus usa 2 exemplos para tratar disso, né? Porque ele fala: por qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar aquele que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. A gente olha 2 exemplos. O primeiro fala da tolice, de um homem querer construir uma torre e desprezar os recursos. O segundo fala daquele que reflete e fala: olha, no caminho difícil a sabedoria presente diz o seguinte: como rei eu vou negociar a paz, porque o meu exército é menor do que o outro. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Que esse discipulado envolve uma reflexão sobre o custo. Não dá para querer seguir Jesus sem pensar nisso. Não dá para querer seguir Jesus sem olhar para essa situação da vida como algo importante. Não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem que sacrificar seus desejos para se engajar em nossos empreendimentos. É o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos que Jesus tem para a sua igreja. Nós é que temos de sofrer e sacrificarmos nossas agendas em favor da agenda divina. Jonas Madureira. Nós. O que está acontecendo muito no meio cristão, amados, é que a gente olha para Jesus e, como aquela imagem, né, dos contos de fada, a gente se imagina como portador de uma lâmpada, em que a gente esfrega a lâmpada, Jesus sai e diz para nós: o que vocês querem que eu faça para vocês? Mas qual que é a realidade do discipulado? Nós nos voltamos para Jesus e nós devemos perguntar: o que o Senhor quer que a gente faça para o Senhor na nossa vida e na nossa caminhada? Se você não quer pagar o preço, esse custo do sacrifício, você não pode ser discípulo de Jesus. Mas Jesus continua o texto dizendo, né? No verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Há o custo da renúncia, amados. E talvez seja a coisa mais complicada para nós, né? Mais complicada porque renunciar envolve cada aspecto da nossa vida. Renunciar às vezes prazeres, a própria família em algum contexto, renunciar às vezes sonhos e projetos da vida por causa de Jesus. Porque em algum momento da vida encontramos que aquilo não tem compatibilidade com Jesus. E às vezes você vai olhar e fala: poxa, mas meu coração arde e deseja muito isso. Mas nós somos obrigados a olhar para o coração e dizer: mas o Senhor Jesus não quer que essa direção esteja na minha vida. E aprender a dizer não para o coração, queridos, é uma das tarefas mais complicadas do cristianismo.
dizer não para nós é tão difícil. Dizer não para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente sonha, é tão difícil. Renunciar aos bens materiais, renunciar ao conforto da vida, muitas vezes é difícil. Renunciar à vida tranquila é difícil. E Jesus vem e fala: olha só, todos vocês reflitam uma coisa: qualquer um que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo: olha só, tudo que é teu tem que ser meu. Não estou falando de dízimo e oferta não, tá bom? Fique em paz. Apesar de estar implícito isso também. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, que cada esfera da nossa vida tem que refletir o reino dele, a glória dele e a vontade dele. E isso vai exigir de mim renunciar coisas minhas, o meu tempo, o meu prazer, os meus bens, a minha vontade, o meu valor até mesmo, que eu carrego às vezes, que chega em algum momento e fala: poxa, esse valor não bate com o valor de Jesus. Renunciar, amados. Se você não está disposto a renunciar, Jesus está dizendo: você não pode ser meu discípulo. E essa é a ideia, né? De toda uma vida para a glória de Deus. Tudo que é meu e tudo que eu sou é para a glória de Deus. Mas eu não desfruto dessas coisas? Claro, Deus é tão bom. Eu desfruto da vida que Ele me dá. Mas o desfrutar tem que refletir a glória dEle também. Porque quando isso não é real na nossa vida, existem coisas que precisam ser deixadas de lado no nosso coração, na nossa caminhada. Custo da renúncia. Quem está disposto a renunciar por causa de Jesus? Porque renunciar significa que cada vez mais na nossa vida será menos de nós e mais de Jesus. Tomás de Kempis diz: procura Jesus em todas as coisas, e a Jesus acharás. Se tu buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Ou seja, se na nossa vida nós buscamos a nós, o que nós vamos ter no final é ruína na nossa vida. Mas se buscarmos Jesus, nós vamos encontrar Jesus. Custo da renúncia. Está disposto a renunciar? Há coisas na sua vida que precisam ser renunciadas nesse momento, nesse tempo? Por último, refletindo nesse texto, amados, ao custo da missão. Jesus diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Pensa nessa imagem do sal, amados. E aqui o sal com um valor específico, dá sabor. Jesus está dizendo: se o sal perder o sabor, ele não serve para nada. O discipulado, amados, envolve o custo da missão. E o custo da missão significa que nós temos que dar sabor a este mundo.
O custo da missão significa que a minha vida, a sua vida, deve refletir Jesus no mundo, diante das pessoas, seja no amor, seja no serviço, seja na pregação da palavra, seja no comunicar o evangelho do reino. Cada esfera da nossa vida precisa refletir Jesus. É tornar a vida, amados, como um veículo para transformar a condição, o ambiente em que a gente vive. O sal tem que dar sabor, porque se não dá sabor não serve para nada. Se a nossa vida como discípulos de Jesus não tem significado no mundo, para que serve a nossa vida? Se no contexto em que convivemos, na sociedade, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, seja no ambiente social, outro qualquer, se a nossa vida não tem um significado cristão, de discípulo, um peso em que está lá presente para mostrar Jesus, até mesmo por meio do trabalho, até mesmo por meio do tratar as pessoas, até mesmo no meio de servir, o jeito de servir as pessoas. Se eu não estou com esse compromisso, se você não está com esse compromisso, o que nós estamos fazendo no mundo? É tão bom, amados, o domingo, nos juntamos na igreja, nos reunimos aqui, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para aprender o Senhor. É maravilhoso isso, para comunicar a palavra dentro desse contexto. Mas olha só, há um mundo afora aí. Existem pessoas que ainda não conhecem Jesus, existem pessoas que ainda não experimentaram o amor de Cristo, existem pessoas que ainda estão vagando nas suas vidas longe, negando Deus, se afastando de Deus, distantes de Deus, sofrendo por conta disso. E se nós não tivermos uma participação ativa no mundo, com um coração desejoso de transformar a realidade na qual nós convivemos, o que nós estamos fazendo nesse mundo, amados? Porque o chamado do discipulado se perde. Lembra, eu comecei citando o texto de Mateus, a grande comissão: vão e façam discípulos. Se a nossa vida não culminar na missão de Cristo neste mundo, de fazer outros discípulos, de levar o amor de Cristo para outras vidas, nós estamos vivendo um discipulado sem sentido, sem razão, sem propósito. Se o seu casamento não é capaz de ser bênção na vida de outros casais, que está servindo o seu casamento? Se o seu jeito de trabalhar direito, honesto, respeitando as pessoas, não está impactando outras vidas, qual que é o sentido disso? Porque é isso que nós temos que viver. Ah, eu vou trabalhar, é lógico, vou trabalhar, vou pregar o evangelho lá, vou sair pregando? Não, vou trabalhar, né? A hora de trabalhar, a hora de trabalhar. Eu falo isso porque às vezes na fábrica, por muitas vezes eu vi um irmãozinho lá, né, na hora do serviço, sentado lendo a Bíblia, e a máquina parada, você fala, poxa. E as outras pessoas todas falando, olha lá o crente. Mas eu estou lendo a Bíblia. Não. Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Sirva direito. Seja honesto, trabalhe da melhor forma possível, use a sua profissão para a glória de Deus, seja ela qual for, fazendo bem, mostrando o amor de Deus. E se você for um bom profissional, você vai perceber que vai ter oportunidades talvez de falar do amor de Cristo, por conta disso. Mas o que eu quero dizer, amados, é que onde a gente estiver, a missão de Deus deve estar presente na nossa vida. E eu não estou falando que é um caminho fácil. Nada disso que nós conversamos hoje é fácil, porque nós somos pecadores. E essa é a desgraça com a qual nós caminhamos até que Cristo volte, até que nos leve para Ele. Ter que enfrentar a miséria do nosso coração pecaminoso. Mas olha só,
O desejo ardente de servir Jesus, de andar com Jesus, de cumprir a missão de Jesus, tem que estar presente na nossa vida. Quando você olha para aquele contexto, né, de Jesus sendo indagado sobre o amor ao próximo, você lembra quando ele fala daquela história do bom samaritano? E vai falar, né, ele usa aquele exemplo daquele homem caído, machucado, roubado, ferido. E aí passa o sacerdote, passa o levita, passa o povo da igreja de lado, olha para aquela vida e fala, opa, vamos embora, passa longe. E vem o samaritano, né, considerado ruim, considerado impuro, considerado incompleto na jornada dele como povo de Deus, vai lá e estende a mão, serve, dá do seu conforto, dá do seu dinheiro, para abençoar outra vida. Entenda isso, olha só, fazer diferença no mundo, amados. Como igreja, se nós não compreendemos que há um custo da missão, nós vamos deixar de cumprir o propósito da igreja, que tem se encaminhar em comunhão com Deus, gozar, desfrutar das misericórdias e graça de Deus, mas também de cumprir a missão de Deus nesse mundo. É importante a gente olhar, porque os pés de Jesus não estão andando mais por aqui. A boca de Jesus não está sendo aberta mais para proclamar o Evangelho às multidões. O coração, o gesto amável de compaixão de Jesus por aqueles que estavam perdidos, não está mais aqui na pessoa de Jesus. Quem tem que levar tudo isso, e é claro, a partir de Cristo e sustentado por Ele, sim, somos nós, a igreja, os discípulos de Jesus. Portanto, meu amado, minha amada irmã, entenda isso, olha só. Ser discípulo de Jesus envolve um compromisso com a missão de Deus no mundo. Quando Jesus ensina a orar, os discípulos falam, me ensina a orar, ensina a gente a orar, Jesus. Jesus traz aquela oração do Pai Nosso. Há um trechinho na oração que Jesus fala assim, venha o teu reino. Venha o teu reino, nós temos que orar por isso, venha o teu reino. Mas há um texto nas Escrituras em que Jesus ensina que o reino está dentro de nós. Quando nós oramos, venha o teu reino, implica que há um comprometimento nosso de proclamar esse reino. Porque o reino de Deus não é um lugar físico, não é um lugar preso, fechado em quatro paredes. O reino de Deus não é uma cidade, um estado, um país. O reino de Deus não é um local físico. Mas o reino de Deus caminha com o povo de Deus. E o custo da missão implica o quê? Que onde eu for, esse reino caminha comigo. Onde eu for, Jesus é visto, Jesus é percebido através da minha vida. E talvez você olhe para tudo isso que eu falei hoje e pense, poxa, é custoso. E talvez você olhe para tudo isso e pense na sua vida, poxa, eu queria um caminho mais fácil de ser crente. Eu já tenho tanta luta, tanta dificuldade, tantas coisas que comprometem meu coração, a minha vida, e se eu tiver que renunciar, que me sacrificar, se eu tiver que amar Jesus mais do que um monte de coisa na minha vida, se eu tiver que gastar tempo e energia e coração nessa missão,
O que sobra para mim? Eu vou dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, sempre vai sobrar para nós a graça, que não é barata. Jesus deu a vida dele por nós, para que a gente pudesse ter vida com o Senhor. Jesus morreu numa cruz por mim e por você, pecador, porque só assim nós poderíamos ter vida eterna com o Pai, comunhão com o Pai. Portanto, amado irmão, amada irmã, se por algum momento você não encontrar deleite, prazer no discipulado, porque ele é custoso, lembre-se que o preço que Jesus pagou foi muito maior do que qualquer coisa que a gente possa oferecer para ele. E quando nós olhamos para a vida, nesse contexto em que o Senhor deu tudo por mim, deu tudo por você, eu tenho certeza que custo algum vai ser comparado ao que Jesus fez. E na hora difícil de seguir Jesus, é a hora que a gente vai ser lembrado. A graça do Senhor é grande, é abundante, e ela é sustentadora, e é por ela que eu vou continuar andando e seguindo esse meu Jesus. E uma coisa importante sobre isso: nós vamos chegar no final e alcançar a salvação, não porque a gente pagou um preço, mas porque essa mesma graça que salvou é que nos guardou e é que vai nos levar até o final com Jesus. Pedro diz isso, que ele tem nos guardado para o dia da salvação. Ou seja, amados, tem um preço e não dá para ignorar. Jesus tratou isso exatamente para que ninguém tivesse esse lapso na mente do coração, de que segui-lo seria uma vida de facilidades e tranquilidade. Mas voltando para o texto de Mateus, quando ele comissiona a igreja a continuar a obra dele, o ministério dele, ele fala assim: estarei convosco todos os dias. Ou seja, é custoso, mas Jesus sofreu, deu exemplo, e mais do que isso, ele promete estar conosco em todo o tempo da nossa vida. Que Jesus nos abençoe.